Olá pessoal, vamos dar sequência no assunto da aula. A gente viu no vídeo passado sobre triângulos, a gente terminou vendo ali critérios de congruência e resolvendo os exercícios. A gente vai passar agora para a parte de ângulos no triângulo. Para iniciar o assunto, a gente precisa abordar o que é paralelismo entre retas. E existem 4 posições relativas entre duas retas. O primeiro caso, a gente vai dizer que elas são retas concorrentes. Retas concorrentes são aquelas retas que estão no mesmo plano e quando elas encontram num único ponto. Então, aqui está a notação. A interseção das retas R e S é o ponto P. E essas duas retas, elas estão nesse plano alfa. O outro caso, a gente tem as retas paralelas. Elas são retas que estão no mesmo plano, elas não têm interseção uma com a outra, ou seja, a interseção delas é vazia. Então, não tem nenhum ponto de comum entre as duas. O terceiro caso são as retas coincidentes. São basicamente retas paralelas que estão uma em cima da outra, elas estão sobrepostas. E nesse caso, elas têm todos os pontos em comum. E o último caso, ele é um caso que a gente não vê ele na parte de geometria plana. A gente estuda isso aqui quando está no caso de geometria espacial, que a gente chama de retas reversas. Elas são retas que não possuem pontos em comum e são retas que não estão no mesmo plano. E o que importa isso para a gente? Essas ideias de paralelismo e retas concorrentes vai trazer para a gente a formação de ângulos. E esses ângulos a gente vai usar as ideias dele dentro dos triângulos. Então vamos observar aqui essa figura. Eu tenho duas retas aqui, R e S, e elas são concorrentes, tá? Aqui não está mostrando, mas elas vão se encontrar aqui mais para frente. E tem uma terceira reta, T, que é uma transversal, é uma reta que corta essas duas. A gente vai observar que no desenho que foi formado, a gente vai ter 8 ângulos que foram formados. E tá aqui cada um recebendo um número, tá? Então, os números de 1 a 8. Quando a gente observa cada um desses ângulos aqui, se a gente tomar eles aos pares, esses ângulos eles vão receber nomes especiais. Então, vamos observar aqui cada uma dessas situações. Quando a gente tem os ângulos alternos, internos e externos. Aqui a cor ela está fazendo a associação dos ângulos aqui, ó. Quando eu falo alternos é porque eles estão alternando de lado, tá? Então, por exemplo, ó, vamos olhar aqui os alternos internos. Eu coloquei 4 e 6, 3 e 5. Vamos identificar esses ângulos. Ó, o 4 está aqui, vermelhinho, na reta R. O 6 está aqui também, vermelho, na reta S. Eles são alternos internos. Por que eles são alternos internos? Ó, eles alternam de lado. Esse aqui está do lado direito, esse aqui está do lado esquerdo. E eles são internos. Por quê? Porque eles estão na parte de dentro das duas retas aqui. Ó. Então, eu tenho a parte de fora aqui para cima da reta R. Tem a parte para baixo da reta S. E essa parte que está no interior é o que a gente considera como interno. Então, eles são alternos porque está cada um de um lado. Então, ó, o 4 e 6, os vermelhos, o 3 e o 5 são os ângulos alternos internos. E do mesmo modo, a gente vai ter os alternos externos. Então, eles alternam de lado e estão na parte externa aqui das retas. Então, ó, o 2 e o 8 em verde. E tem também 1 e 7 aqui em amarelo. Então, alternos internos, alternos externos. Os outros que a gente vai ter são esses aqui, são os colaterais. Então, os alternos alternam de lado, mudam de lado, e os colaterais, a própria palavra já diz, eles estão do mesmo lado. E a ideia é a mesma da anterior. Eles estão do mesmo lado na parte interna
estão do mesmo lado na parte externa. Então, se a gente observar os colaterais internos, a gente tem agora 4 e 5, aqui em vermelho, 3 e 6. E os colaterais externos, a gente tem 1 e 8, aqui ó, em amarelo, e o 2 e o 7 aqui em verde. Então, vamos só revisar. Alternos, porque estão de lados diferentes. Colaterais, estão do mesmo lado. Internos, eles estão na parte de dentro aqui das duas retas. Externos, porque estão na parte de fora das duas retas. E a gente tem ainda os ângulos que a gente chama de correspondentes, tá? São os ângulos que estão do mesmo lado e eles não estão na parte de dentro e de fora. Então, eles estão na mesma sequência, vamos dizer assim, ó. Então, ó, eu tenho o 1 na parte de cima da reta R, eu tenho o 5 na parte de cima da reta T, da reta S. E eles estão aqui do mesmo lado. E aí eu tenho a mesma coisa de cá, o 4 e o 8 estão aqui do lado direito e na parte esse aqui na parte de dentro da reta R e de cá. É simplesmente olhar o que associa de um lado com o outro. Então, de novo, alternos, porque mudam de lado. Colaterais, eles estão do mesmo lado. Internos é porque está na parte de dentro. Externo está na parte de fora. E os correspondentes é simplesmente como se eu estivesse tentando sobrepor eles aqui. O que está em cada quadrante, vamos dizer assim, de um lado, é o mesmo que está nos quadrantes de cá. E agora vamos considerar um resultado importante, que é o teorema das retas paralelas. A gente diz que duas retas elas são paralelas. Primeiro, a gente já viu ali que são retas que não têm nenhum ponto em comum e estão ali no mesmo plano. Mas o que é o resultado interessante aqui? Eu tenho duas retas que são paralelas, a reta R e a reta S. A gente usa essa notação aqui, ó, de duas barras, para poder dizer que essas retas são paralelas. Quando que elas são paralelas? Se eu pegar uma outra reta, uma transversal aqui, passando por elas, os ângulos que a gente tem aqui, alternos internos, eles são iguais. Tá? Então, vamos lembrar, alternos porque muda de lado e estão na parte de dentro das duas retas. Se acontecer desses dois ângulos aqui serem iguais, então essas duas retas são paralelas. Tem outros resultados, eu posso pegar os alternos externos e tal, mas para esse conceito aqui é suficiente a gente olhar para os alternos internos. Então, se eles são iguais, as duas retas são paralelas. Então, vamos fazer agora um exercício. Ó, eu tenho duas retas RS paralelas e eu quero saber quais são as medidas aqui de x e de y. Então, elas são paralelas e estão cortadas aqui por uma transversal. O que a gente acabou de ver? Se elas são paralelas, os ângulos alternos internos eles são iguais. Onde que eu identifico os alternos internos? Ó, eu tenho aqui o 2x e esse 4x menos 20. Eles são iguais porque são alternos internos, no caso de retas paralelas. Então, vamos verificar isso aqui primeiro para achar o valor de x. Resolvendo, então, essa expressão, eu vou ter o quê? Eu passo 2x para cá, com sinal trocado, e passo 20 para cá, com sinal trocado. Eu vou ter, então, 4x menos 2x igual a 20. Isso aqui vai dar 2x igual a 20. Então, eu passo 2 dividindo, x é igual a 10. Então, já achei qual é o valor do x. Agora, vamos ver o que é o valor do y. Beleza. Aqui, eu não consigo dizer que isso aqui é alterno interno. Ele é correspondente aqui na reta paralela. Isso eu posso falar, não, aqui esse y mais 10, ele é correspondente a esse daqui. Não é o resultado que foi mostrado, mas no caso de ângulos correspondentes, eu poderia fazer essa comparação também. Mas o que eu posso usar de resultado? Esse ângulo y mais 10 e esse ângulo 4x menos 20, eles são que tipo de ângulo? Eles são opostos pelo vértice, né? Eles têm o mesmo vértice aqui, eles estão em lados opostos. Então, a gente sabe que ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, basta eu comparar 4x menos 20
com y mais 10. Mas, como eu disse, eu poderia comparar direto com 2x aqui. Então, fazendo essa igualdade aqui, a gente vai ter qual resultado? A gente acabou de descobrir que o x é igual a 10, né? Então, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? 40 menos 20, né? Que é 20. Então, vamos só resolver essa conta. Então, a gente tem aqui 4 vezes 10, que é 40 menos 20. Aqui eu só desenvolvi um pouquinho mais a conta. Aí pega esse 10 e passa para o outro lado. Então, eu tenho o quê? 40 menos 20 é 20. Esse 10, então, que estava do lado de lá, ele vem para cá negativo. Eu escrevi errado aqui. Aqui não é positivo, aqui é negativo. Então, 40 menos 20 é 20, menos 10 é 10. Então, aqui eu coloquei errado, aqui é menos. Então, eu coloquei 30, mas na verdade é 10 a resposta aqui, tá? Segundo exercício. As retas R e S são paralelas. De novo, tem retas paralelas aqui. Eu quero calcular os valores de x e y. A gente vai usar o mesmo raciocínio. Ó. Esse ângulo 3x menos 20, 3x menos 10 e esse y, eles são alternos internos. Então, eles são iguais. Então, basta eu fazer o quê? Encontrar o valor de um aqui que eu consigo achar o valor do outro. Como que eu vou resolver esse problema agora? Não dá simplesmente para eu igualar 3x menos 10 com y, que eu não vou conseguir achar a resposta. Então, eu vou ter que olhar aqui embaixo primeiro que situação que a gente tem aqui. Então, se a gente observar essa parte de baixo, o que a gente vai ter? Ó? Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Se a gente pegar esse ângulo todo, ele é 180, é um ângulo raso. Então, a gente vai ter o quê? Y mais 90 mais 2x é igual a 180. Isso significa que y mais 2x é igual a 90. Então, eu tenho duas equações para resolver, tá? Então, que foi o que eu acabei de falar. Então, quais são as duas equações? Ó, y é igual a 3x menos 10, porque eles são alternos internos, então eu sei que eles são iguais. E a gente sabe também que y mais 90 mais 2x é igual a 180. Então, aqui é só o que eu falei. Ó. Então, y mais 2x, eu passo 90 para cá com sinal trocado, 180 menos 90 é 90, eu vou ter essa equação. Agora é só resolver essa conta aqui, que eu vou achar os valores de x e y, tá? Então, vamos passar ela para cá. Tem mais de uma forma de resolver isso. Eu poderia colocar tudo em função de y e somar uma equação com a outra, mas um jeito que eu achei mais simples de fazer aqui é simplesmente, ó, eu tenho a equação 1, eu tenho a equação 2, eu vou substituir o resultado dessa equação, já que eu estou falando que y é igual a 3x menos 10, eu vou pegar esse valor e substituir aqui no lugar do y. E aí a gente vai achar a resposta. Ó. Então, aqui onde é y, eu troco por 3x menos 10. Está aqui. Então, 3x menos 10 mais 2x é igual a 90. 3x mais 2x é 5x. Esse 10 negativo vai passar para cá positivo. Então, eu vou ter o quê? 5x é igual a 100. Eu divido o 100 por 5, passo para cá dividindo, então a gente vai ter que o x ele é igual a 20. Então, já descobri quanto é x. Como que eu vou descobrir y agora? É só eu pegar esse x igual a 20 e substituir em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou pegar x igual a 20, então eu vou colocar na primeira aqui, tá? Então, ó, 3 vezes 20 dá 60, menos 10, 50. Então, eu sei aqui que o y é igual a 50. Então, x é igual a 20 e y é igual a 50 e o problema está acabado. Vamos agora para um terceiro exercício. Ele quer que eu diga qual é o valor de x, esse ângulo que está aqui, sabendo que eu tenho esse segmento aqui, S, paralelo a esse segmento S. Tá, mas aí agora ficou complicado, né? Porque como é que eu vou saber isso daqui? Eu não tenho outras retas paralelas aqui para poder fazer essa comparação. Mas veja bem, eu não tenho, mas a gente pode construir. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar aqui por esse ângulo 60 e passar aqui por esse ângulo x paralelas a essas retas R e S, tá? Ó, então, eu vou ter essa situação. Ó. Passei uma reta paralela aqui e passei uma reta paralela.
Quando eu olho para esse ângulo 60, então o que acontece? Ó, eu dividi ele aqui em duas partes. Elas não são iguais, eu não sei qual que é o tamanho dela. Mas dividiu aqui e dividiu aqui. Mas veja bem, agora que eu tenho essa situação, em que eu passei essa paralela e essa paralela, eu consigo comparar alguma coisa aqui agora. Então veja bem, quando eu comparo o 50 com essa parte de baixo aqui, ó, eu sei que isso aqui, eles são alternos internos. Então, essa parte de baixo aqui desse ângulo x, ela vai medir o quê? 50. A mesma coisa agora eu vou olhar para cá, né, ó. Então, já sei que a parte de baixo aqui é igual a 50. Agora, vamos olhar para cima aqui. Ó, quando eu faço esse traço, essa parte de cima do meu ângulo 60 aqui, se eu olho para cá, ele é alterno interno com esse ângulo 20. Então, isso significa o quê? Que essa parte de cima do ângulo 60, ela mede 20. Se essa parte mede 20, essa parte de baixo ela vai medir 40. Então, olha só, o que que a gente já descobriu? Que essa parte de baixo aqui, ela mede 50. E a gente já descobriu que essa parte aqui, ó, abaixo do 60, ela mede 40. Quando eu comparo essa parte aqui que mede 40 graus com essa parte de cima do x, a gente vai observar a mesma situação, são alternos internos. Então, essa parte é igual a essa parte aqui. Se isso aqui que a gente acabou de descobrir é 40, isso aqui também é 40. Então, o que que a gente vai ter de resultado? Ó, isso daqui, né? Ó, essa parte é 20, essa parte é 40. Aqui embaixo a gente viu que isso aqui é 50, faz com que isso aqui seja 50. E aqui a gente tem 40. Então, esse ângulo x no seu todo, ele vai medir o quê? 40 mais 50, que é 90. Então, a gente achou aqui a resposta do problema. A princípio, parecia ser uma coisa muito complicada, mas veja bem, eu simplesmente tive que fazer duas paralelas aqui e utilizar os conceitos aqui de ângulos alternos internos. Então, não é difícil como parece. Vamos agora entrar na parte de ângulos no triângulo. E o que é um resultado importante que a gente ainda não usou e que ele é muito utilizado? Que em qualquer triângulo, quando a gente pega os ângulos internos e eu faço a soma desses ângulos, o resultado ele é igual a 180 graus. Então, esse é um resultado extremamente importante que a gente tem que utilizar. Então, vamos demonstrar que esse resultado é verdadeiro. Então, vamos pegar esse triângulo aqui, esses ângulos alfa, beta e gama, e vamos colocar ele aqui, ó. Vamos fazer o quê? Eu vou passar uma paralela a esse segmento BC aqui, passando aqui pelo ponto A. Então, aqui, ó, fiz a minha paralela, certo? O que que a gente vai observar? Esse ângulozinho B aqui, quando eu comparo com esse beta, a gente vê que eles são o quê? Alternos internos. E quando eu comparo esse ângulo A, formado do lado de cá, com esse ângulo gama, a gente também observa que eles são alternos internos. Então, eles são iguais. Agora, vamos olhar para a parte de cima aqui. Quando eu olho para o todo, alfa, A mais B, isso aqui forma o quê? Um ângulo raso, ou seja, isso aqui forma 180 graus. Então, A mais alfa mais B é igual a 180. Só que o meu A ele é igual ao gama e o meu B ele é igual ao beta. Então, a gente vai tirar o quê? Que alfa mais beta mais gama ele é igual a 180. Então, é um resultado assim simples da gente entender simplesmente traçando essa paralela. Mas é um resultado muito importante que vocês têm sempre que lembrar, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Agora a gente vai ver o teorema do ângulo externo. Então, a gente viu ali sobre os ângulos internos de um triângulo. Agora a gente vai ver sobre o ângulo externo aqui. E esse resultado ele também é importante. Ele diz o seguinte: se eu pegar qualquer triângulo e olhar para um ângulo externo, aqui eu estou pegando o B, né, o relativo ao ponto, ao vértice B, mas eu poderia fazer isso com qualquer outro lado aqui. O ângulo externo aqui, ó, x,
ele é igual à soma desses dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, tá? Por quê? Não é nem difícil de mostrar. Veja bem, a gente sabe que a soma dos ângulos internos aqui, ela é igual a 180, né? Então, alfa mais beta mais gama é igual a 180. A gente acabou de ver isso dali. E a gente vê o que também? Que, olhando para isso daqui, x mais beta forma um ângulo raso de 180 graus. Então, olha só, x mais beta é igual a 180 e alfa mais beta mais gama também é 180. Então, se isso é igual a 180 e isso é igual a 180, o que isso significa? Que x mais beta é igual a alfa mais beta mais gama, certo? Agora, é simplesmente resolver, ó. Vou pegar esse beta aqui e vou passar para o lado de cá com sinal negativo, certo? Então, eu vou ter x é igual a alfa mais beta mais gama menos beta. Beta menos beta vai ser igual a zero. Então, só vai sobrar o alfa e o gama, certo? Então, a gente mostra esse resultado. Lembrem-se disso, tá? Um ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes, tá? É um resultado importante. Vamos agora fazer um exercício. Quando eu olho para esse triângulo ABC, a informação que é dada é o seguinte. Esse segmento PA, então, PA, é uma bissetriz. Então, ele quer que eu determine os valores de x, y, z e t. Certo? Primeira coisa que a gente vai observar. Se PA é uma bissetriz, isso significa que esse ângulo aqui em cima, no vértice A, ele foi dividido ao meio. Se ele foi dividido ao meio, isso significa que x é igual a 30, né? Porque é uma bissetriz. Perfeito. Agora a gente já sabe quanto vale x. Vamos tentar descobrir agora quanto vale y. Como que eu vou descobrir isso? Ó, aqui eu tenho um triângulo que é o triângulo ABP, certo? E nesse triângulo, o que a gente tem? A soma dos ângulos internos é 180. 30 mais 50 mais y é 180. Então, 30 mais 50, 80. Então, o y tem que ser quanto? 100. Então, a gente já achou. O que a gente vai observar agora? Vamos tentar achar o valor do ângulo Z. Quando eu olho aqui embaixo, y mais z formam um ângulo raso. Ou seja, y mais z é igual a 180. Se y mais z é 180 e eu acabei de descobrir que o meu y é igual a 100, isso significa que o meu z é 80, certo? E para finalizar, falta o ângulo t. A gente já descobriu que x vale 30, que z vale 80 e que a soma dos ângulos internos ela é 180. Então, quando eu somar x mais z mais t, isso dá 180. Então, 30 mais 80 mais t tem que dar 180. 30 mais 80 é igual a 110. Então, o meu t tem que ser igual ao quê? A 70. Então, eu já descobri quanto vale x, y, z e t. Simplesmente olhando para esses resultados que a gente acabou de fazer. Não teve que fazer quase conta nenhuma. Quase que de cabeça dá para fazer isso daqui. Outro exercício. Esse exercício aqui está pedindo para encontrar o valor do ângulo x nessa figura. Tem mais de uma forma de fazer esse exercício, tá? Mais para frente, a gente vai ver qual é o resultado da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. E esse resultado a gente usa direto nesse problema aqui e resolveria ele bem simples, tá? Mas é importante a gente fazer usando o conceito que a gente acabou de aprender para poder exercitar o raciocínio. Veja bem, isso que está desenhado aqui não é um triângulo. A gente não tem informação nenhuma sobre a medida desses lados aqui. Então, não tem como, por exemplo, eu tentar passar uma reta no meio aqui e achar que eu estou construindo uma bissetriz
e dividir esse ângulo no meio e depois fazer a conta de que aqui é 20, aqui é 90 e achar o restante. Não dá para pensar desse jeito, porque a gente não sabe quanto vale isso daqui, tá? O que que é uma ideia, então, que a gente pode fazer? A gente está vendo aqui que esse ângulo mede 40, a gente está vendo aqui mede 90 graus, mas isso aqui não é um triângulo. Mas e se eu prolongar esse desenho aqui para cima e terminar de puxar aqui na diagonal? Então, eu vou fazer um desenho de um triângulo, certo? Então, se eu fizer esse prolongamento, ó, eu puxei aqui para cima e puxei aqui também. Então, eu formei esse triângulo. E aí, eu só dei o nome de A, B, C, D e E para esses vértices aqui, tá? Olha só o que acontece. Quando eu faço esse prolongamento, o que a gente acabou de obter, A, B, C, é um triângulo retângulo, certo? E aí, eu consigo descobrir qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque aqui embaixo eu sei que é 40, aqui eu sei que é 90, então eu sei que a soma dos ângulos internos é 180. Eu descubro quanto é esse ângulo aqui. Ah, mas por que eu estou fazendo isso? Porque olha só, se eu conseguir descobrir quanto vale os ângulos internos aqui nesse triângulo DCE, eu vou saber encontrar qual é o valor desse ângulo X aqui, ó. Veja bem, quando eu olho para esse ângulo X e olho para esse triângulo DCE, o que eu posso associar? Esse X é um ângulo externo, certo? Se ele é um ângulo externo, o que a gente acabou de ver? Que este ângulo ele é igual à soma desses dois aqui de cima, do D e do C. Então, se eu descubro qual é esse ângulo C, basta eu somar esses dois, que a resposta vai ser o valor desse x aqui. Então, vamos lá. Como esse triângulo ABC é retângulo, então 40 mais 90 mais esse ângulo C é igual a 180, né? Então, o que eu tenho? 40 mais 90 dá 130. Então, quanto tem que ser esse ângulo C? 50. Então, eu já descobri que esse ângulo aqui mede 50 graus. O que falta eu fazer, então? 50 mais 90 é igual a 140, certo? Então, se esses dois aqui medem 140 e x é um ângulo externo a esse triângulo, qual que é o valor de x, então? 140. Então, basicamente isso. Então, veja só, foi só um pouquinho de raciocínio que a gente teve que usar aqui. Não estava de modo explícito que era isso que a gente tinha que fazer. Então, acaba que tem que pensar um pouco fora da caixa, né? Ah, que estratégia que eu vou usar para resolver? Então, isso aqui é uma forma de fazer, tá? Então, e foi simples. Se a gente olhar, que foi quase nenhuma conta que teve que ser feita. O que é o outro jeito de fazer que eu comentei com vocês? A gente vai descobrir como que é a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. No caso de um polígono que tem 4 lados, o que acontece aqui, ó, 1, 2, 3, 4, a soma dos ângulos internos ela é 360. E quando é 360, e aqui eu já tenho 3, ó, tenho 90, 90 e 40. Então, 90 mais 90 dá 180. Com 40, eu vou ter 220. 220 para eu chegar em 360, aqui vai dar 140. Então, no caso de uma prova de vestibular, eu iria por esse caminho, que é mais rápido, tá? Mas aqui a gente está fazendo para exercitar os conceitos de ângulo externo aqui, tá bom? E agora vamos fazer um exercício aqui que foi de um vestibular da UFPE. Eu tenho essa figura e ele está pedindo para julgar quanto a ser verdadeiro ou falso. Olha só, praticamente não tem que fazer conta nisso daqui, tá? Tem que usar raciocínio. Vamos ver as informações que estão aqui que eu tenho que colocar verdadeiro ou falso. O triângulo ABC é equilátero. Onde está o triângulo ABC? Ó? ABC. Ele é equilátero? Ele é sim. Como que eu sei disso? Olha só, eu tenho um ângulo aqui que é 60, eu tenho outro ângulo aqui que é 60. A soma dos ângulos internos é quanto? 180. 60 mais 60 é 120. Quanto que vai ter que valer o θ aqui então? Θ tem que ser igual a 60 também. Se esse triângulo
tem todos os ângulos internos iguais a 60, isso significa que ele é um triângulo que também tem os lados iguais, ou seja, ele é um triângulo equilátero. Portanto, essa primeira afirmação ela é verdadeira. Vamos para a segunda. O triângulo ACD é isósceles. ACD, esse triângulo aqui embaixo. Então, eu tenho ângulo alfa, beta e gama. Ele é um triângulo isósceles. Será que é? Vamos observar aqui o que a gente tem de informação. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou ter que olhar para os ângulos dele aqui para tentar descobrir alguma coisa, porque eu não tenho o tamanho dos lados. Agora, vamos olhar aqui nesse ponto C. Tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, certo? Se esse ângulo aqui é 90 graus, e quando eu junto tudo aqui forma 180, isso significa que essa parte restante aqui ela é igual a quanto? A 90 também. E a gente acabou de descobrir que o θ ele é igual a 60. Então, quanto que vai ter que valer o meu gama para completar 90 graus aqui? Vai ter que ser 30. 60 mais 30 é igual a 90. Beleza, então acabei de descobrir que aqui vale 30 graus, certo? E agora, o que a gente tem que fazer? Vamos olhar aqui nesse ponto A. Quando a gente olha para esse ângulo que está formado aqui, ó, se eu juntar 60 com alfa, o resultado disso aqui é 180 também. Se aqui é 60 e a soma dos dois ela é 180, quanto que tem que ser o valor de alfa? O alfa tem que ser igual a 120. Então, olha só, aqui é 120 e aqui a gente viu que é 30. 120 mais 30 é 150. 150 para chegar em 180, que é a soma dos ângulos internos aqui, falta quanto? 30. Então, a gente viu o quê? Beta e gama, os dois têm ângulos aqui iguais a 30 graus. Se eles têm esses dois ângulos iguais a 30 graus aqui, isso significa que esses dois lados dele são iguais. Portanto, é um triângulo isósceles. Então, essa segunda afirmação aqui, ela está correta, ela é verdadeira. E a terceira afirmação é o quê? A medida de alfa menos a soma de gama e beta é divisível por 2. Quando que uma coisa é divisível por 2? Quando ela é um número par. Então, vamos ver qual que é o resultado dessa expressão. Alfa, a gente viu que é 120. E esses dois aqui de baixo, cada um vale 30. Então, a soma dos dois, 30 mais 30, 60. 120 menos 60 é igual a 60. 60 é um número par, então é divisível por 2. E essa resposta ela é verdadeira também. Então, a gente viu aqui várias coisas a respeito dos ângulos, da soma dos ângulos internos, dos ângulos externos. A gente viu a questão do paralelismo, dos ângulos alternos internos. Tudo isso é importante, tá? Então, a gente finaliza a aula com isso daqui.